Olá, pessoal! Essa noite, o ar parece mais denso do que o normal. Há um leve farfalhar nas cortinas, mesmo sem vento. As luzes piscam, como se a casa também estivesse se preparando para ouvir o que está por vir. Talvez seja só a eletricidade, talvez não. Você ajeita o microfone, sente o leve estalar dos fones de ouvido e respira fundo. Hoje é noite de gravação e há algo diferente no ar. Algo que parece observar de algum lugar que não é exatamente daqui. Você decide começar o episódio com o tema mais pedido nos comentários: as histórias urbanas mais assustadoras já contadas. Histórias que desafiam o tempo, que se repetem de geração em geração, como ecos de um medo que nunca morre. Enquanto a tela de gravação pisca, você nota o reflexo fraco do monitor na janela atrás de si. Por um instante, jura ver outra silhueta, parada, imóvel, te observando. Mas quando pisca, só resta seu próprio reflexo. Alguns segredos talvez devessem continuar enterrados. Antes de darmos o primeiro passo por esse corredor de mistérios, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias enigmáticas que estão por vir. Mas lembre-se, só se inscreva se sentir que realmente deseja continuar explorando esse caminho oculto. Comente aí de onde você está assistindo. E que horas são agora? Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. Você ajusta o tom da voz, aquele sussurro grave e calmo que prende a atenção dos ouvintes. O microfone parece captar até o som do seu respirar. No canto da tela, a gravação começa a contar o tempo. 00:0003. É nesse instante que ouve algo. Um som baixíssimo, como um segundo sussurro seguindo o seu. Você para. Reproduz o trecho. Olá, pessoal! Essa noite, isso logo após sua voz, algo repete. Essa noite. Pode ser eco, pode ser falha no equipamento. Ou não. Decide continuar. Conta sobre o fascínio humano por histórias sombrias, como a necessidade de transformar medo em narrativa, o terror em rito. Fala sobre as lendas que nasceram nas esquinas das grandes cidades. A mulher de branco, o carro sem motorista, o vulto que aparece em filmagens de câmeras de segurança. São apenas ecos de um mesmo medo ancestral, você diz. Mas, à medida que narra, o ruído cresce. Um chiado suave começa a ocupar o fundo do áudio. Não é constante, é pulsante, como se respirasse. Você baixa o volume, mas ele permanece. Quando olha para o gráfico do som, há uma forma curiosa, um padrão que se repete, como uma palavra curta gravada em código. Você decide testar. Fala. Tem alguém aí? Silêncio. Depois, um estalo leve, e o chiado retorna, mais forte, quase formando sílabas. T, em. Você engole seco. Tem alguém aí? Repete. Dessa vez, o chiado responde. Sim. O som é tênue, arranhado, como se fosse puxado de dentro de um túnel. Por reflexo, você pausa a gravação. O ambiente fica tão quieto que é possível ouvir o próprio coração batendo no peito. Uma gota de suor escorre pela têmpora. Você se inclina devagar para o microfone e tenta rir. Um riso nervoso que não convence nem a si mesmo. Parece que temos companhia hoje. A ironia é leve, mas seu estômago se revira. Porque no visor da gravação, a faixa de voz continua ativa, mesmo com o microfone pausado. É alguém falando. A voz diz algo quase imperceptível, mas você consegue distinguir uma frase curta, repetida várias vezes. Não conte, não conte, não conte. Por um momento, você considera desligar tudo. Mas há algo em você, a mesma curiosidade que move as pessoas a andar em direção a ruídos na escuridão, que o impede. Você retoma a gravação. O plano agora é simples.
continuar como se nada estivesse acontecendo. Começa a contar uma história antiga, uma daquelas que sempre rendem boas visualizações. Fala de uma gravação perdida nos anos 80, feita por um radialista que transmitia sozinho nas madrugadas. Diziam que, em certa noite, ele recebeu uma ligação misteriosa, de uma voz que pedia ajuda, mas cuja origem jamais foi encontrada. O som dessa chamada ficou guardado em um rolo de fita, e quem a escutou afirmava ouvir, ao fundo, a própria respiração, mesmo quando o volume era reduzido a 0. Você sorri. Clássico, comenta. Mas quando pronuncia a palavra, o chiado volta. Só que, dessa vez, não é chiado, é a voz de uma mulher. Ela sussurra o mesmo clássico, no mesmo tom que você. A pele arrepia. Eco, você tenta se convencer. Mas não há eco num microfone isolado. O relógio marca 02:13 da madrugada. Você se inclina para frente, diminui a luz do monitor, deixando apenas o brilho azul frio sobre o teclado. Cada tecla parece pulsar, e o som da gravação ainda está lá, repetindo suas palavras com um leve atraso. Está lá, repetindo suas palavras com um leve atraso. É como um espelho sonoro. Você fecha os olhos apenas por um instante. E nesse instante ouve algo vindo de trás da cadeira. 3 batidas leves. Toque, toque, toque. Não vira de imediato. Inspira, conta até 3 e tenta continuar a narração, mantendo o tom sereno. Vocês ouviram isso também? Diz, fingindo que ainda fala ao público. Nenhuma resposta, mas o ar parece mais gelado. Decide seguir com o episódio. Afinal, deve ser só o encanamento, um ruído qualquer. Começa a listar as histórias que virão nas próximas sessões. A estrada que some, o trem que aparece às 3h33, a menina do quarto 104. Enquanto fala, percebe que o chiado acompanha o ritmo da sua respiração. Está sincronizado. Como se respirasse junto, de repente a tela pisca. A gravação se interrompe sozinha. O arquivo é salvo automaticamente com o nome Sessão 1, não pare. Você não digitou isso. Por um longo segundo, fica imóvel, observando as palavras na tela. Uma brisa fria passa pela nuca e você sente o arrepio correr pelos braços. O microfone, ainda ligado, capta o som leve de algo se aproximando. Uma voz distante, feminina, que diz: agora que começou, não pode mais parar. Você se vira. Nada, somente o reflexo da própria sombra na janela, onde o vidro parece um espelho escuro demais para ser vidro comum. O relógio pisca, 02:33. Você pressiona stop, mas a gravação continua. Você passa alguns segundos tentando entender o que está acontecendo. A gravação ainda roda, mesmo após apertar stop. O botão pisca em vermelho e o arquivo começa a aumentar de tamanho, como se algo continuasse sendo registrado. O som está ativo, mas não há voz, apenas um leve zumbido, semelhante àquele que se ouve quando se aproxima o ouvido de uma televisão antiga fora do ar. Você decide não apagar nada. Parte de você quer acreditar que é apenas uma falha técnica, um erro de software. Mas outra parte, aquela que desperta no fundo do estômago e faz o corpo gelar, sabe que não é. Enquanto observa o espectrograma na tela, percebe que o ruído cria uma forma. Um contorno irregular, que lembra uma palavra: espelho. Você ri nervoso. É claro que o cérebro tenta encontrar padrões em tudo. O nome disso é pareidolia, um mecanismo natural. Mas há algo incômodo nessa coincidência, porque o reflexo na janela parece te observar com mais nitidez agora, como se a superfície tivesse se tornado mais densa. Decide fazer uma pausa. Levanta, caminha até a cozinha e enche um copo d'água. O som do líquido é reconfortante, mas mesmo assim há um zumbido fraco no ar, o mesmo da gravação. Ele parece te seguir. Volta para o estúdio.
O monitor, antes com brilho suave, agora mostra a imagem distorcida do próprio rosto. Há um delay mínimo, como se o reflexo no vidro respondesse com atraso. Você se aproxima. O reflexo também. Move a mão lentamente. A imagem o acompanha, até que por uma fração de segundo ela se move antes de você. Você recua. A lenda do espelho que responde vem à mente. Dizem que surgiu em mosteiros antigos, onde monges acreditavam que o reflexo guardava parte da alma de quem se olhava nele. Com o tempo, o mito se transformou. Tornou-se o conto da jovem que invocava o próprio destino diante do vidro, chamando algo que não era exatamente o futuro, mas o outro lado dele. Você sabe que essa história foi recontada de 1000 formas. No Japão, há a Hanako-san. Na América, a Bloody Mary. No Brasil, a loira do banheiro. Todas parecem compartilhar um mesmo código: dizer o nome, encarar o espelho e esperar. Você, meio em desafio, meio por impulso, decide testar. A luz do monitor é a única iluminação no cômodo. Você se encara no reflexo da janela e diz, em voz quase inaudível: "Tem alguém aí?" Por alguns segundos, nada. Então, o reflexo pisca, literalmente pisca, uma piscadela fora de sincronia. Você sente o coração acelerar, a garganta fechar. Talvez tenha piscado sem perceber. É o tipo de coisa que a mente inventa quando está cansada, certo? Só que o reflexo sorri. Um sorriso breve, sem dentes, sem emoção. E a boca se move, formando uma palavra que não é dita em voz alta. Sim. Você tropeça para trás, derrubando a cadeira. O barulho ecoa. O copo de água se entorna no chão, criando uma poça irregular que reflete a tela azulada. A imagem na janela não desaparece, continua ali, imóvel. O sorriso se desfaz, substituído por uma expressão neutra, quase entediada. E por um momento, você sente uma sensação absurda de que não é o reflexo que está dentro do vidro, mas você. O telefone vibra sobre a mesa, quebrando o silêncio. É uma notificação automática. Detecção de movimento. Câmera do corredor. Você não tem câmera no corredor. A notificação se repete. Detecção de movimento. Corredor. Você abre o aplicativo, as mãos tremendo. A tela mostra apenas escuridão. Até que, no canto inferior, surge uma silhueta, pequena, imóvel, como uma sombra que se recusa a pertencer a qualquer corpo. Ela vira o rosto e, por um instante, é seu próprio rosto. Você desliga o celular com força e respira fundo, tentando recuperar o ritmo. Pega o microfone e fala em voz baixa, como se houvesse de fato alguém te ouvindo do outro lado. Tudo bem, se é para contar histórias urbanas, vamos começar pela mais antiga. Você fala sobre os espelhos de Veneza, criados com vidro tão puro que se dizia conter a essência das pessoas que os admiravam. Muitos acreditavam que, ao morrer, a alma ficava presa naquele reflexo se o espelho não fosse coberto com um pano preto. Por isso, em tantas culturas, ainda se cobre o espelho quando alguém morre, para impedir que o morto encontre seu caminho de volta. Enquanto narra, o reflexo parece acompanhar o timbre da voz, os lábios se movendo com sincronia perfeita. O som do microfone está estável, mas há um segundo ruído, baixíssimo, no fundo, um som de algo raspando, como unhas no vidro. Você se levanta devagar, aproxima-se da janela. O barulho aumenta. De dentro do reflexo, uma voz fraca sussurra. Você chamou. O som vem de dentro da sua cabeça, ou talvez não. Você sente o coração martelar, a respiração curta, os pelos dos braços eriçados. O reflexo agora não te copia mais. Ele apenas observa. Atrás dele, o ambiente refletido é outro. O seu estúdio não aparece. No lugar, há uma sala antiga,
iluminada por velas. O ar parece vibrar. Então, algo cai do teto. Um som leve de vidro trincando. A janela se racha de dentro para fora. Você recua. A rachadura forma uma linha vertical, e dela escorre algo que não é exatamente líquido, mas um brilho escuro, como sombra condensada. O vidro parece respirar. Você tenta pegar o celular, mas ele não liga. Todas as luzes da casa se apagam, exceto a do monitor, que exibe uma frase sozinha, piscando. Não olhe novamente. Você se vira para o reflexo e percebe, tarde demais, que agora há dois, um de frente e outro atrás de você, ambos sorrindo. A voz do espelho sussurra: agora somos nós quem te observa. A gravação, sem comando algum, reinicia. E a faixa de áudio exibe uma nova linha, marcada com o título Sessão 2, A Voz do Espelho. O tempo no arquivo marca 007100 Saturn. E, do outro lado, a sua própria voz diz algo que você ainda não pronunciou. Vocês acham que ele vai conseguir sair? O som da própria voz ecoando de dentro da gravação é o suficiente para travar sua respiração. Vocês acham que ele vai conseguir sair? O timbre é seu, mas a entonação é estranha, mais grave, arrastada, como se tivesse sido gravada num ambiente mais profundo. Você fecha o programa de edição com um clique brusco, e o ruído desaparece de repente, como se o mundo tivesse engolido o som. Por alguns segundos, o silêncio é absoluto. Nenhum carro lá fora, nenhum ruído do vento. Só o tic-tac do relógio, que parece mais alto do que nunca. Você encosta as mãos no tampo da mesa. Precisa respirar. É só cansaço. Pensa. Trabalhar madrugada adentro, ficar cercado de telas e sons, pode fazer o cérebro pregar peças. Decide sair um pouco, sentir o ar da noite. O portão range quando se abre. Um som agudo que lembra o arrastar de uma unha no metal. O bairro está deserto. As luzes dos postes piscam intermitentes, mergulhando a rua em intervalos de sombra. Você caminha devagar, tentando acalmar a mente, mas quanto mais anda, mais sente que o ar ao redor muda. Há algo diferente. O asfalto, geralmente liso, parece irregular. Você nota marcas, como se os pneus tivessem derretido ali, deixando sulcos estranhos. E, à medida que segue, percebe que o caminho muda. O trajeto habitual, que leva até a esquina, agora parece se estender mais do que o normal. O que deveria ser um quarteirão se transforma em uma estrada longa, ladeada por árvores secas. Você para. Olha para trás. A casa já não está lá. Um frio sobe pela espinha. Talvez seja uma alucinação causada pela falta de sono. É o que tenta pensar. Mas então, ao longe, surge um som, o ronco abafado de um motor. Você reconhece o barulho, o som de um carro velho, talvez dos anos 70. Ele se aproxima lentamente e os faróis amarelos cortam a névoa espessa. Quando passa por você, o motorista acena, mas algo está errado com o rosto dele. É borrado, como se uma névoa ocupasse o espaço onde deveriam estar os olhos. O carro segue em frente, desaparecendo na curva. Você tenta olhar para o asfalto outra vez, e é aí que percebe: não há curva. A estrada continua reta, como se tivesse se estendido até o horizonte. Lembra de uma história antiga, uma que seu avô contava, a da estrada que desaparece. Diziam que, em certas noites, um trecho de rodovia no interior de Minas surgia do nada. Motoristas juravam ter seguido um caminho reto e, de repente, não encontravam mais saída. O quilômetro se esticava infinitamente, até que o ponteiro do combustível baixava e o carro simplesmente parava. Alguns eram achados dias depois, com os faróis acesos e o rádio chiando, mas nenhum motorista. Você tenta rir, uma ironia frágil. Será que é aqui? Murmura, a voz quebrada. A estrada permanece muda.
apenas o farfalhar das árvores invisíveis. Até que um som metálico ecoa, um estalo seco, como o de uma placa balançando ao vento. Você se aproxima, curioso. É uma placa de trânsito, inclinada, quase tombando. A tinta descascada revela letras antigas. KM 333. Não olhe para trás. Você engole seco. A lembrança te atravessa. O mesmo número da gravação. O 3:33. Coincidência demais. Decide testar. Fecha os olhos. Respira fundo e gira lentamente o corpo. Quando abre, a estrada atrás não é mais a mesma. Agora há um túnel, um arco de pedra coberto de musgo, e dentro dele, uma luz fraca pulsando. Você sente algo chamar, uma curiosidade quase infantil, e também o medo visceral de se aproximar. O ar é denso, tem cheiro de ferro e chuva. A cada passo, o som do próprio calçado ecoa como se alguém caminhasse junto. Quando atravessa o arco, o mundo parece mudar. O som dos grilos e do vento desaparece, substituído por um silêncio líquido, denso, como se você estivesse debaixo d'água. E a luz à frente vem de um poste, solitário, oscilando. Sob ele há um carro parado, um modelo antigo, com portas abertas e o rádio ligado. Você se aproxima devagar. A música que toca é um bolero antigo, riscado, com o chiado de vinil gasto. O banco do motorista está vazio, mas o assento do passageiro está molhado. Olha para o chão. Há marcas de pés descalços, molhados, indo em direção ao túnel, ou talvez saindo dele. O rádio chia. A música se deforma e uma voz feminina surge entre as ondas. Você está no caminho errado. Você tenta desligar o aparelho, mas o botão não funciona. A voz continua, agora mais próxima, mais humana. Volte enquanto pode. Você se afasta, tropeçando. A estrada parece se mover, pulsar sob os pés. De repente, o poste pisca e apaga. Tudo fica escuro. Quando acende novamente, o carro sumiu. No lugar onde ele estava, há apenas uma placa fincada no chão, escrita com a mesma tinta desgastada. Ninguém volta depois do KM 333. Você olha ao redor, desesperado por um ponto de referência. Ao longe, há algo. Uma figura parada, pequena, imóvel. Parece uma pessoa, mas a proporção é errada. O corpo fino demais, o pescoço alongado. A figura acena lentamente e a estrada muda outra vez. Agora o asfalto é de terra batida. As árvores voltam a surgir, mas o céu está errado. Parece o mesmo de um negativo fotográfico, com nuvens brancas sobre um fundo escuro. Você corre. Corre até os pulmões queimarem, até as pernas falharem, e quando finalmente para, o som retorna. O chiado, o mesmo da gravação. Você abre os olhos e está de volta à sua casa, sentado diante do computador. O arquivo na tela mostra o tempo rodando, 00:33:33. Mas o áudio que toca agora não é o seu. É uma narração, sua voz contando exatamente o que acabou de acontecer. E ao fundo, outra voz, muito mais calma, sussurra. Ele encontrou a estrada, agora só falta o trem. Você sente um arrepio, e o relógio marca 03:33 da manhã. O som do relógio parece marcar o compasso da própria respiração, 3:33. É quase poético, se não fosse aterrorizante. Você olha fixamente para o visor do computador. O arquivo está salvo com o nome Estrada MP3 e, estranhamente, há uma nova gravação sendo criada sozinha. Casa MP4, mas você não ligou nenhuma câmera. Por um instante, pensa em puxar o cabo da tomada, encerrar tudo. Só que o cursor piscando na tela, aquele pequeno traço insistente, parece te observar, pulsando num ritmo idêntico ao das batidas do coração. Então, o monitor pisca e uma imagem surge. Sua casa, filmada de fora. As janelas estão acesas.
E na do estúdio há uma sombra, parada exatamente onde você está. Você se aproxima da tela. A sombra também. E de dentro do alto-falante surge um som que você reconheceria em qualquer lugar. O estalo suave da porta da frente se abrindo. A câmera muda de ângulo. Agora mostra o corredor, vazio. A imagem treme levemente, como se alguém estivesse filmando com as mãos frias. Ao fundo te deu uma luz pisca, a do estúdio, e então a filmagem para. Tela preta. Mas logo abaixo, uma frase aparece digitada automaticamente. A casa nunca dorme. Você tenta fechar o arquivo, mas o cursor não obedece. O mouse congela. Tudo na tela permanece imóvel, exceto uma pequena luz no canto, o reflexo da webcam. Ela está ligada. Você cobre o sensor com a mão, mas o monitor muda sozinho. Uma janela de vídeo se abre, mostrando o estúdio ao vivo. É o mesmo cômodo em que está, mas com um detalhe diferente. Há uma segunda cadeira ao seu lado, e nela, alguém sentado. O sangue gela. Você olha para o lado. A cadeira está vazia, mas no vídeo, não. A figura ali parece feita de sombra, sem contorno definido. Apenas uma silhueta escura que se move de leve, como se respirasse. Você sente o ar da sala mudar, uma pressão invisível, pesada. O microfone, ainda conectado, capta um som baixo, o ranger das tábuas do piso. Um passo, outro, devagar. Você gira a cadeira, nada. Mas o vídeo continua mostrando a figura, agora em pé, exatamente atrás de você. Seu corpo se arrepia por inteiro. Você levanta, tropeça no fio do microfone e derruba o fone de ouvido. Ele cai no chão, mas o som não cessa. Pelo contrário, o volume aumenta. Agora há vozes, sussurros sobrepostos, ecoando como vento em corredor de hospital abandonado. Não dorme, não dorme, ela não dorme. A frase se repete em uníssono, como um coro distante. Você corre até o interruptor e acende todas as luzes. O estúdio fica banhado num amarelo pálido, o tipo de luz que parece deixar tudo ainda mais sinistro. Respira fundo, tentando se convencer de que precisa parar por hoje. Mas quando se vira para o computador, vê algo impossível. O monitor exibe um mapa, linhas interligadas, como um circuito. No centro, o nome Casa. Dali saem conexões que levam a palavras como quarto, corredor, sala e porão. Só que sua casa não tem porão. Você passa o mouse sobre o ícone porão. O clique abre uma nova janela, mostrando uma filmagem escura. Um foco de lanterna ilumina o que parece ser um lance de escadas descendo. Você sussurra: "Isso não existe aqui." Mas a voz que responde vem do fone no chão, ecoando com leve atraso. Existe sim. O corpo inteiro estremece. Lentamente, você olha para o canto da sala, onde o tapete cobre uma parte irregular do piso. Nunca havia reparado, mas há uma pequena fenda ali, uma linha quase imperceptível. Você se ajoelha, move o tapete e encontra uma alça metálica embutida na madeira, uma escotilha. Não deveria estar ali. Por um segundo, o instinto grita para parar, mas a curiosidade vence. Você puxa a alça. A madeira range, exalando um cheiro forte de umidade e ferrugem. Um ar frio e velho sobe, como o hálito de algo que dormia havia décadas. Com o celular em mãos, você liga a lanterna e ilumina o interior. Degraus de pedra descem até uma escuridão densa. O coração bate descompassado. Só um olhar rápido, você diz a si mesmo. Só para ver. Desce 2 degraus. O som ecoa. Toque, toque, com um atraso estranho, como se os passos fossem repetidos por outra pessoa logo abaixo. No quarto degrau, há algo cravado na parede, uma marca em forma de espiral, feita com algum tipo de tinta avermelhada. Ao redor, inscrições quase apagadas. Você se inclina para ler. As letras formam uma frase incompleta. A casa escuta. O ar parece vibrar.
Uma corrente fria passa pela nuca e então, de algum ponto do escuro, uma voz baixa responde: "E agora ela te conhece." O pânico toma conta. Você sobe os degraus de volta, tropeçando. A tampa da escotilha bate com força quando a fecha e o som reverbera como um trovão abafado. Tudo fica quieto. Até que, do alto-falante do computador, surge novamente o som da gravação. Mas agora é diferente. Há risadas, risadas infantis, ecoando dentro do estúdio. O arquivo se salva sozinho, com o nome A Casa que Nunca Dorme, MP4. O tempo na gravação marca 000001. Você observa a barra avançar, e lá está sua voz, calma, serena, como se nada tivesse acontecido. Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a casa cuide de vocês essa noite. Mas você nunca disse isso. O arquivo termina com um chiado prolongado, como o som de um rádio fora de sintonia. Você tenta deletá-lo, mas o cursor não se move. A tela pisca e o vídeo recomeça sozinho. Só que agora, o relógio no canto inferior marca 04:17 e há uma nova figura no quadro. Você, parado diante da escotilha aberta, mas não se lembra de ter descido novamente. O coração acelera, a garganta seca. O vídeo mostra seu corpo imóvel, iluminado apenas pela lanterna do celular, fixando o olhar na escuridão. Aos poucos, algo sobe das sombras, rastejando pelas pedras úmidas. Algo de contorno humano, mas sem forma definida. Quando se aproxima do seu corpo, o vídeo distorce. A imagem vibra, como se o sinal fosse engolido por estática. E então, por um instante, a tela mostra um close do seu rosto. Mas não é mais você. Os olhos estão completamente negros. Você fecha o laptop com força, quase o quebrando. Silêncio. Só que o som da gravação continua. Abafado, vindo de dentro do computador. Um sussurro que se mistura a uma respiração acelerada, como se alguém estivesse preso lá dentro. Você se afasta lentamente. O ambiente parece diferente agora. O ar mais denso, o relógio parado, o ruído distante do vento sumindo. Só resta o som do próprio coração. Então, do outro lado da casa, um estalo. A porta do corredor. Você tenta convencer a si mesmo de que foi o vento. Mas o segundo estalo vem. Mais alto, mais próximo. As luzes piscam uma, duas vezes. E quando se apagam, o estúdio mergulha em escuridão total. No breu, algo se move. O som é suave, quase imperceptível. O arrastar de pés descalços sobre madeira. Você segura a respiração. A lanterna do celular ainda está acesa. Tremendo, aponta para o centro da sala. Nada, mas o foco de luz encontra novamente o tapete. Agora levantado, revelando a escotilha aberta. Você jura que a havia trancado. O frio sobe pelas pernas. Um cheiro de terra molhada e mofo invade o ar. De lá de baixo, um som que parece um choro baixo, intermitente, ecoa pela abertura. Sem perceber, você dá um passo à frente. O som fica mais nítido, é uma voz infantil. "Por favor", diz, quase num sussurro, "ajuda a sair." O coração bate tão forte que parece querer escapar do peito. Você hesita. Parte de você sabe que deve correr, sair da casa, não olhar para trás. Mas a outra parte, a que a curiosidade alimenta, te obriga a se aproximar. A luz da lanterna balança, tremendo junto com a sua mão. No fundo da escada, algo brilha. Um reflexo pequeno, como de um olho úmido observando. "Quem está aí?" Sua voz sai rouca. O choro cessa. Silêncio. Então, bem perto do seu ouvido, uma resposta que vem de dentro da escuridão. "Você." A lanterna apaga. O grito que sai da sua garganta é engolido pela escuridão. Você tenta subir, mas algo segura seu tornozelo com força. Um toque gelado, úmido, impossível de descrever.
Puxa com tanta intensidade que as unhas arranham a madeira do piso. No meio do desespero, você sente algo deslizar pelo braço. Dedos finos, como ossos cobertos por tecido encharcado. Com um impulso, se solta, fecha a escotilha com um estrondo e se afasta cambaleando. Encosta-se na parede, ofegante, suado, e fica ali, paralisado, sem entender se o que viveu é real. O silêncio volta. Até que o som do computador quebra o ar novamente. O laptop, fechado sobre a mesa, começa a vibrar. O som do vídeo ressurge, agora com uma trilha lenta, repetitiva, acompanhada por uma voz baixa, feminina, entoando algo como uma cantiga. Você abre o notebook. O vídeo está diferente. Agora mostra a sala de estar, filmada do alto, como se houvesse uma câmera oculta. Você aparece novamente, parado diante da escotilha, imóvel, olhando para baixo. Mas o detalhe mais terrível está no reflexo da janela. Ali, atrás de você, dezenas de rostos, pálidos, sem olhos. O vídeo avança. Seu corpo, o da gravação, começa a mover os lábios, murmurando algo ininteligível. Até que o áudio clareia e você entende. Agora ela está acordada. O vídeo trava. E no mesmo instante, um toque ecoa na porta principal. 1, 2, 3 vezes. O relógio volta a funcionar, marcando 03:33 novamente. Você se aproxima da porta devagar, tentando enxergar pelo vidro fosco. Do outro lado, há uma sombra, alta, imóvel. Um segundo toque. Dessa vez, acompanhado de um som sussurrado, quase um canto. A casa nunca dorme. Você segura a maçaneta com a mão trêmula. Por um instante, pensa em abrir, só para ver. Mas antes que possa decidir, a luz se apaga sozinha e a tela do computador se acende outra vez, exibindo uma transmissão ao vivo. Título: Ao vivo, a casa escuta. Visualizações: 1.327.941. E no canto inferior, uma mensagem do chat aparece piscando. Ela está atrás de você. Você não ousa olhar para trás. O som dos toques na porta cessa de repente, mas a mensagem na tela continua piscando. Ela está atrás de você, como um aviso desesperado vindo de alguém que assiste a cena em tempo real. Só que o vídeo mostra exatamente o mesmo ambiente onde você está, as mesmas luzes, o mesmo enquadramento e, atrás de você, o reflexo de uma silhueta imóvel. Devagar, muito devagar, você vira a cabeça. Nada. O corredor está vazio, mas algo mudou. O ar parece mais pesado, e uma fina camada de névoa cobre o chão, se espalhando como fumaça fria. O cheiro metálico que sente no ar lembra ferro ou sangue enferrujado. Você respira fundo e volta os olhos para a tela. A transmissão continua. Agora, o número de espectadores sobe rapidamente. 2.700, 3.800, 6.000. O chat se enche de frases curtas e frenéticas. Não olhe para a janela. Ela sabe seu nome. A frequência está aberta. A palavra frequência chama sua atenção. No vídeo, o ruído do chiado começa a se tornar ritmado, quase musical. Você percebe que o som vem também dos alto-falantes da casa, ecoando baixo, como uma estação de rádio mal sintonizada. Uma estática que pulsa em intervalos de 3 segundos. Curioso, você abre o gravador de som no computador e começa a analisar o áudio da transmissão. O gráfico mostra uma forma repetitiva, quase como um padrão de código. O ruído não é aleatório, é organizado, como se fosse uma linguagem. Você amplia a frequência e percebe algo. Há uma voz oculta sob o ruído. 27, 43, porta de ferro. Você anota os números sem saber por quê. E por um instante, o áudio volta a se estabilizar. Então surge outra voz, mais nítida, feminina, lenta. Você encontrou a casa. Agora
Ela quer ouvir você. O computador apaga. O som continua vindo dos alto-falantes, mesmo desligado. Você tenta arrancar o cabo da tomada, mas o chiado permanece, vindo agora das paredes, das vigas, do teto. É como se a casa inteira tivesse se transformado num grande rádio, vibrando com aquela transmissão invisível. Você caminha até o corredor. O som aumenta conforme se aproxima da parede lateral. Encosta o ouvido nela e ouve sons de passos, risadas abafadas, um tilintar distante, talvez de sinos. E entre os ruídos, uma melodia infantil, repetida sem emoção. Bate na porta, 3 e 3, quem responde nunca vê. Você recua, o coração acelerando. As paredes vibram levemente e uma pequena rachadura se abre no gesso, revelando algo escuro e pulsante por dentro, como se a casa estivesse viva. De repente, o chiado muda de tom. Agora há uma frequência mais grave, mais profunda, quase humana. O celular vibra. Na tela, um número desconhecido. Chamando. Frequência 333. Você hesita. O som do toque parece se misturar ao ruído ambiente, criando um eco hipnótico. A cada vibração, o chão treme sob seus pés. Contra todo o bom senso, você atende. Alô? Silêncio. Depois, um som de respiração lenta e arrastada. Você me escuta? Pergunta uma voz distante. Sim. Quem é você? Alguém que tentou desligar, mas já era tarde. A ligação cai. No mesmo instante, o computador liga sozinho, exibindo um arquivo novo na área de trabalho. FREC 2743, WAV. Você abre. A gravação começa com o mesmo chiado de antes, mas logo se transforma num som rítmico, como batidas leves, talvez de dedos em madeira. Aos poucos, a voz feminina retorna, agora sussurrando palavras desconexas. Água, concreto, fios, frequência aberta. Não desligue, esse ao fundo, quase imperceptível, o som de um trem passando, o trem. A lembrança da lenda do trem das 3h33 invade sua mente. O mesmo som metálico, o mesmo ritmo. Você percebe que o ruído da frequência é idêntico ao do trem fantasma que desaparecia nos trilhos desativados. Coincidência? Ou será que tudo está conectado? Você começa a juntar as pistas. A escotilha, o espelho, o trem, a casa. Cada lugar, cada som, cada aparição parece emitir o mesmo padrão sonoro, como se fizessem parte de uma rede invisível. Talvez a frequência proibida não seja apenas um ruído, talvez seja um chamado. Você ajusta o gravador e tenta reproduzir o som de trás para frente. O áudio distorcido revela uma frase clara, como um comando. Abra a porta de ferro. Você sente um arrepio percorrer a espinha. Aqueles números, 27 e 43, poderiam ser coordenadas, ou talvez uma combinação. Olha ao redor. A única porta de ferro da casa fica no porão, logo abaixo da escotilha. O chiado cresce. Agora parece te pressionar, empurrando para baixo, como se a própria vibração empurrasse o ar. Você pega uma lanterna e desce os degraus lentamente. A cada passo, o ruído aumenta. Quando chega ao fundo, o som é tão intenso que parece pulsar dentro da cabeça. A porta de ferro está ali, coberta por ferrugem. No centro, 2 riscos cruzados, parecendo o número 8 deitado. Você aproxima o ouvido. Do outro lado, há murmúrios, vozes. Deixa entrar. Já está aberto. A casa quer te ouvir. Você encosta a mão fria no metal. Por um segundo, sente um calor estranho vindo de dentro, como se algo respirasse do outro lado. A voz feminina retorna, agora mais clara, como se estivesse bem atrás da porta. A frequência abriu. Falta apenas a sua voz. O som do trem volta, mais alto, ensurdecedor, como se os trilhos passassem por baixo da casa. O chão treme, as paredes vibram e, num impulso,
Você grita. O que você quer? Silêncio. Depois, uma resposta quase doce. Que você conte tudo, até o fim. A lanterna apaga e, por um breve instante, a escuridão parece ter som. O som de algo sorrindo. Você acorda com o som distante da chuva batendo contra o telhado. O corpo dói, como se tivesse passado a noite inteira tentando escapar de um pesadelo que não terminou. Mas há algo diferente no ar. Um zumbido baixo, constante, quase inaudível, como se a própria atmosfera vibrasse. O computador ainda está ligado, emitindo aquele chiado que se mistura ao som da tempestade. Na tela, uma frase piscando em letras brancas: frequência aberta, destino submerso. Você tenta clicar, mas o cursor se move sozinho, abrindo uma janela de mapa. Um ponto luminoso surge no centro do lago da represa abandonada. O mesmo lugar onde, anos atrás, diziam que existia uma cidade inteira antes da enchente de 1958. A cidade submersa. Você se lembra das histórias. Diziam que nas noites de lua cheia, sinos tocavam debaixo d'água. Pescadores juravam ouvir vozes chamando seus nomes, e alguns até diziam ter visto luzes se movendo sob a superfície, como se alguém acendesse velas lá embaixo. Você tenta rir da coincidência, mas a voz da noite anterior ecoa em sua cabeça. Abra a porta de ferro. Talvez o que estivesse do outro lado não fosse uma pessoa, mas uma passagem. Sem pensar muito, você pega a lanterna, o gravador e o celular. Chove. Mas a necessidade de entender o que está acontecendo fala mais alto que o medo. O relógio marca 2h47 quando você liga o carro e segue pela estrada até o lago. A neblina cobre tudo. A estrada parece uma linha infinita, mergulhando em branco. O som da chuva no para-brisa se mistura ao chiado que ainda emana do rádio, mesmo desligado. Quando chega ao mirante, o lago parece um espelho escuro, sem reflexo. A superfície é tão parada que dá a impressão de ser sólida. Você desce do carro e sente o vento frio tocar o rosto. O ar tem cheiro de ferro e limo. O ruído da frequência parece mais forte aqui, como se o lago o emitisse. Ao olhar em volta, percebe algo estranho. Há degraus de pedra descendo até a água, meio escondidos pela vegetação. Você acende a lanterna e segue. Cada passo ecoa como se o som reverberasse dentro do próprio lago. Lá embaixo, encontra o que parece ser a base de uma antiga torre. Um sininho metálico balança preso por fios enferrujados, tocando sozinho ao vento. O som é agudo, familiar, o mesmo que ouvira nas gravações. Você começa a gravar. O ruído é constante, mas há algo mais. Um som de fundo, repetitivo, quase uma melodia. De repente, o celular vibra. Na tela, uma notificação. Transmissão detectada. 333 Hz. Origem submersa. O visor mostra uma forma de onda subindo e descendo em ritmo regular. Por impulso, você coloca o microfone próximo à superfície da água. O som aumenta. E então, as palavras surgem, distorcidas pela interferência. Cidade ainda respira, não mergulhe. Você recua um passo, confuso. O vento sopra mais forte e o sininho começa a tocar com violência. A água se agita, como se algo lá embaixo se movesse. Por um instante, o reflexo da lanterna mostra o contorno de uma construção sob a água. Um telhado, uma janela. Depois, algo que parece uma torre de igreja. E então, o sino. Não o pequeno que balança ao vento, mas um som profundo, metálico, vindo das profundezas. O chão vibra sob seus pés. As ondas se formam rápido, espirrando água fria nas pernas. O telefone cai na lama, mas a tela ainda acesa mostra novas mensagens piscando. Não mergulhe, ela acorda. O som é a porta. Mas a voz que surge na sua mente, calma, suave, quase hipnótica, sussurra outra coisa. Entre e ouça. Está tudo esperando por você.
Você tenta resistir, mas há algo fascinante na ideia de ouvir o que ninguém mais ouviu. A lanterna ilumina a água que se move em círculos, como se fosse um convite. Sem perceber, você dá um passo, depois outro. A água está gelada, cada respiração é um trovão. Você mergulha o gravador e o som muda completamente. Agora é claro, limpo. Há vozes, centenas delas, rezando, cantando, pedindo ajuda. Uma melodia antiga, repetitiva, que parece vir de todos os lados. Entre as vozes, uma sobressai, feminina, quase serena. O que se cala na terra, fala na água. Você abre os olhos. Lá embaixo, sob a luz azulada da lanterna, vê as ruínas de uma cidade. Casas, postes, ruas cobertas por limo. E no centro, uma torre de igreja ainda de pé, com o relógio parado em 0333. A frequência pulsa, a água vibra. Dentro da torre há uma porta, e sobre ela um símbolo idêntico ao que viu na escotilha da casa, o 8 deitado. Você tenta subir à superfície, mas algo o segura. Uma mão fria, firme, que aperta seu pulso. Olha para baixo e vê rostos, dezenas deles, pálidos, flutuando como sombras vivas, olhando para cima. Os olhos, ou o que restou deles, parecem feitos de vidro. O ar acaba. Você se debate, consegue se soltar e nadar para cima, rompe a superfície com um grito, respira ofegante, apavorado, tremendo. A margem parece mais distante do que antes. Mas quando finalmente a alcança e se arrasta para fora, percebe algo terrível. O gravador ainda está na mão. E ele continua ligado. A voz, agora nítida, diz: "Você ouviu. Agora, conte o que viu." Você levanta os olhos. O lago está imóvel outra vez, calmo como se nada tivesse acontecido, mas o sino ainda toca, leve, quase gentil, como se dissesse adeus ou boas-vindas. O sino ainda ecoa na sua mente quando você volta para o carro, ensopado, tremendo, o gravador apertado nas mãos. Cada gota que escorre do seu corpo soa como um estalo, como se a chuva tivesse adquirido um ritmo próprio. Quando liga o motor, o rádio desperta sozinho, mesmo desligado, e uma melodia suave, infantil, começa a tocar. Você reconhece a voz. É a mesma que sussurrou no lago. Bate na porta. 3 e 3. Quem responde, nunca vê. A voz se dissolve em chiado e uma nova transmissão aparece no visor do celular, como se o aparelho tivesse vontade própria. Sinal detectado. Origem: Hotel Solaris, quarto 104. Você franze a testa. O Solaris foi um hotel famoso nos anos 70, localizado no alto da serra, encerrado após uma série de desaparecimentos misteriosos, entre eles o de uma menina de 8 anos, filha de um dos proprietários. O nome dela era Helena. Dizem que ela sumiu no corredor do primeiro andar. Nenhum grito, nenhuma porta arrombada, apenas a risada ecoando e uma bolinha vermelha rolando até o fim do tapete. O relógio no painel marca 2h59 quando você dá a partida. A estrada é estreita, coberta por névoa e árvores que se curvam sobre o asfalto como se tentassem impedir sua passagem. O som do vento mistura-se com a interferência no rádio, formando frases partidas, ruídos que soam quase humanos. Quando chega ao topo, o hotel aparece entre as árvores. Enorme, escuro, abandonado, com letreiros pendendo e janelas que refletem a luz dos faróis como olhos vigilantes. Você estaciona e respira fundo. O ar ali parece parado, preso no tempo. O silêncio é quase palpável. O portão está trancado, mas a corrente se solta com um toque, como se alguém tivesse deixado preparado. Você entra. O piso de mármore rachado estala sob seus passos. A lanterna revela tapeçarias cobertas de mofo e retratos antigos,
todos de rostos sorridentes, mas os olhos parecem apagados, pintados de preto. Você atravessa o saguão e encontra o balcão de recepção. Sobre ele, um sino de latão, o mesmo som metálico do lago. Você hesita, depois toca. Tlim. O som ecoa pelos corredores. Lá longe, no primeiro andar, uma porta se fecha sozinha com um estalo seco. Você sabe qual é. O quarto 104. Subir as escadas é como caminhar por dentro de um sonho ruim. Cada degrau geme, o ar é mais frio. Há algo úmido nas paredes, como se o prédio inteiro chorasse. No corredor, a numeração das portas está coberta de poeira, mas o 104 se destaca, limpo, brilhando levemente sob a luz da lanterna. Você encosta o ouvido, silêncio. Depois um som baixinho. Toque, toque, toque. Algo batendo do lado de dentro. Você tenta girar a maçaneta. Trancada. O gravador emite um ruído repentino e começa a tocar sozinho, reproduzindo uma voz infantil. Não abre. Ela ainda brinca aqui. Mas o som da batida aumenta. Agora é mais rápido, mais insistente, quase desesperado. Sem pensar, você força a maçaneta. A fechadura cede com um estalo. A porta se abre devagar, rangendo. O quarto está intacto. Cortinas floridas, uma cama pequena, brinquedos espalhados. O tempo parece não ter passado. Um cheiro de lavanda paira no ar. E ali, no centro do quarto, uma bolinha vermelha parada no chão. Você se abaixa, toca. Ela rola sozinha, descrevendo um círculo perfeito até parar aos pés do espelho. O mesmo espelho que viu na casa, na escotilha, nas gravações. Moldura dourada, superfície manchada. No reflexo, o quarto está vazio, mas há algo escrito no vidro em letras minúsculas, como se feito por um dedo infantil. Senta e escuta. A lanterna pisca. Atrás de você, a cama range. Você vira, nada, mas o travesseiro está afundado, como se alguém estivesse sentado ali. O gravador volta a chiar, e a mesma voz, suave, inocente, surge outra vez. A gente se escondeu da água. Mas ela entrou. A luz apaga. No escuro, o som da bolinha rolando de novo, devagar, repetido. Depois, uma respiração. Baixa, perto. Você sente um arrepio na nuca e vira a lanterna para o espelho. Agora, o reflexo mostra a menina. Vestido azul, cabelos molhados, olhos vazios, ela segura algo nas mãos, uma pequena chave de ferro, coberta de ferrugem. Você recua, tropeçando no tapete. A menina não se move. Apenas levanta lentamente o braço e aponta para o teto. Lá, há uma inscrição quase apagada. Quarto 104. Acesso de manutenção. Nível inferior. Um alçapão. Você o encontra no canto, escondido sob o tapete. As dobradiças estão enferrujadas, mas se abrem com facilidade assustadora. Um cheiro de umidade e ferrugem invade o ar. Antes de descer, você olha novamente para o espelho. A menina sumiu. Mas a bolinha vermelha está parada sobre o vidro, no lado de dentro do reflexo. Você sente a chave na mão. Não lembra de tê-la pegado, mas ela está ali. Desce os degraus. O corredor subterrâneo é estreito, feito de concreto rachado. O som da frequência volta, pulsando, misturado a risadas distantes e ecos de água. Lá no fundo, uma porta de ferro. E nela, o mesmo símbolo, o 8 deitado. Você encosta o ouvido. Vozes. Centenas delas, rezando, cantando. A voz da menina surge entre elas, doce e cansada. Agora você tem a chave, mas a casa ainda escuta. A luz da lanterna pisca uma última vez. E por um breve instante, você jura ouvir, do outro lado da porta, o sino do lago tocando, seguido pelo som de um trem distante se aproximando. O trem distante continua ecoando, como se cruzasse túneis invisíveis sob a terra, mas não há trilhos ali.
Só o som repetido, o assobio do ferro velho atravessando o concreto, aproximando-se, desaparecendo e voltando mais forte. Você segura a lanterna com força e gira a chave na fechadura da porta de ferro. Um estalo, um rangido longo, metálico. A porta se abre. Um corredor ainda mais estreito surge à frente, iluminado por lâmpadas antigas que piscam em intervalos regulares, como um batimento cardíaco. O chão é coberto de água rasa e cada passo que você dá ecoa como se o espaço fosse muito maior do que aparenta. Ao fundo, algo se move. Você avança, a luz tremendo. As paredes estão cobertas de quadros, retratos, homens, mulheres, crianças, todos com as mesmas molduras douradas, todos com os olhos apagados, raspados, queimados, arrancados, e abaixo de cada pintura, uma pequena placa com nomes e datas. Você se aproxima de um deles, Helena M., 1971, encontrada. Encontrada? Outro retrato, Padre Luiz, 1954, retornado. Mais adiante, Família Soares, 1962, aguardando. As luzes piscam. No reflexo rápido, por um instante, os olhos das pinturas parecem reaparecer, olhando diretamente para você. O gravador chia de novo, captando ruídos e vozes sobrepostas. Eles escutam pela parede. Você também. Agora, você tenta desligar o aparelho, mas ele continua gravando. De repente, uma das pinturas cai. O som do vidro quebrando reverbera como um grito. Atrás da moldura, um buraco na parede, uma câmara oculta. Você se aproxima. O ar que sai dali é gelado, cheira a mofo e algo mais, algo doce e podre ao mesmo tempo. Ao iluminar o interior, você vê dezenas de fitas de rolo, empilhadas, numeradas e etiquetadas. Em uma delas, 104, seção 8. Você reconhece o número. Com as mãos tremendo, coloca a fita no gravador. Um estalo, e o som começa. Voz masculina, rouca, cansada. Registro de campo, Projeto Solaris, Experimento 8. Sujeito, Helena M., idade 8 anos. Padrão cerebral adaptado à frequência 19 Hz. Primeira manifestação registrada às 3:03. O som é cortado por um grito agudo, depois silêncio. Outra voz entra, mais fria, mais metódica. Ela abriu o reflexo. O portal manteve resposta. Continuar a série até estabilizar o padrão visual. Você sente um arrepio, o reflexo, os espelhos. A voz continua. Se a imagem for destruída, o vínculo se rompe. O sujeito deixa de existir neste plano. Você apaga a lanterna e observa os quadros novamente. Talvez não sejam retratos, talvez sejam prisões. Na penumbra, você percebe um detalhe novo. Cada moldura tem um pequeno fio metálico saindo da parte de trás, conectado a uma caixa de som no teto, emitindo um zumbido constante. A frequência. Você caminha até o fim do corredor. Uma última pintura ocupa a parede central, coberta por um pano escuro. A placa dourada abaixo traz um nome que faz o coração parar. Você, 2025, em andamento. O pano se move sozinho. Você dá um passo atrás, mas a luz pisca e o tecido cai, revelando o quadro. Seu rosto, retratado com perfeição, cada detalhe, cada sombra. Mas os olhos estão vazios. E dentro das órbitas, um reflexo tênue começa a brilhar, mostrando o quarto 104. A cama, a bolinha vermelha, o espelho e a menina, agora em pé, ao lado da cama, sorrindo. Você grita, mas o som não sai. O gravador vibra na sua mão e começa a emitir a voz dela, sussurrando. Faltava só você para a coleção. Os quadros ao redor tremem. As vozes começam a chamar em coro, repetindo o mesmo verso. Bate na porta, 3:03. Quem responde, nunca vê. Você tenta correr, mas o chão se abre.
A água sobe, cobrindo os pés, os joelhos, o peito. As lâmpadas estouram uma a uma até restar apenas a claridade azulada vinda do retrato. Você olha uma última vez para ele e vê seu próprio reflexo mover-se dentro da pintura. Não fora. Ele sorri. Depois, ergue a mão e apaga o último ponto de luz. Tudo some. Silêncio. A fita gira sozinha até o fim, emitindo apenas o som do rolo vazio. Horas depois, do lado de fora do Hotel Solaris, um farol de carro ilumina a fachada abandonada. Um homem desce do veículo, segurando uma pasta. Ele usa crachá do Instituto Solaris. Atravessa o portão, olha em volta e anota algo no bloco de notas. Recuperação da sessão concluída. Nova gravação detectada. Sujeito 9. Data 11/10/2025. Status em andamento. A câmera do gravador pisca uma última vez e a frequência retorna. Fim, parte 1 da série A Casa que Escuta. Quer que eu continue com a parte 2? O trem sob o lago, onde será revelada a origem do Instituto Solaris e o verdadeiro propósito das vozes captadas nas gravações. O sol ainda não nasceu quando você acorda com o som que já conhece. O chiado da frequência, misturado a um assobio metálico distante. É o trem, mas desta vez ele não parece vir da estrada, nem dos trilhos imaginários do lago. Ele parece estar dentro de você, ressoando nos ossos, nos dentes, até no ar que você respira. O gravador está ao seu lado, ligado, repetindo a mesma melodia infantil do Hotel Solaris. Bate na porta 3 e 3, quem responde nunca vê. Você se levanta, ainda atordoado pelo que viu na galeria de retratos. Cada quadro parecia respirar, cada olhar vazio seguia você. Mas agora há uma direção clara. O trem, ou a frequência, aponta para um ponto específico do lago, onde uma antiga ponte de ferro desapareceu décadas atrás, e onde, segundo o que leu nos arquivos do Instituto Solaris, ocorreram os primeiros testes experimentais. Ao sair de casa, percebe algo estranho no ar. Não há vento, mas as árvores se curvam, sussurrando algo incompreensível. O cheiro de ferro e água velha é intenso. A frequência ecoa em seu gravador, agora mais clara, quase humana. O trem não para, ele leva, ele traz. Você dirige até o lago, a estrada envolta em neblina. Quanto mais se aproxima, mais os sons metálicos do trem se intensificam. Ao chegar à margem, nota que a água está estranhamente turva, como se carregasse sedimentos antigos e memórias enterradas. No centro do lago, os trilhos submersos formam um caminho que se perde nas profundezas. E é ali que você percebe algo impossível. Um trem, parcialmente submerso, com janelas quebradas e lanternas acesas, parado como se estivesse esperando por alguém. O som do assobio, do ferro rangendo, parece vir exatamente dali. Você segura o gravador e o celular, procurando registrar o fenômeno. A frequência muda de tom conforme você se aproxima, como se o lago reagisse à sua presença. De repente, o som do trem se transforma em vozes, várias, sobrepostas, sussurrando nomes, datas e instruções. Entre elas, uma se destaca, familiar e suave. Você chegou. Agora escute. Você mergulha, mesmo sem ter equipamento de mergulho, sentindo a água gelada subir pelo corpo. A frequência do gravador pulsa em harmonia com a corrente do lago. Cada braçada parece guiada por forças invisíveis. Abaixo da superfície, você vê a cidade submersa novamente, mas agora iluminada por um brilho azulado. Edifícios desmoronados, ruas alagadas e o trem, parado sobre trilhos corroídos, parecem formar um portal entre o mundo visível e o submerso. O som do trem aumenta, transformando-se em um ritmo contínuo, quase hipnótico.
Você percebe que a frequência não é apenas um sinal, é um padrão de controle, algo que conecta cada desaparecimento à cidade, ao hotel e agora ao lago. Então, uma voz diferente surge, masculina, firme. Você é o próximo elo. Precisa compreender a origem. Você emerge, ofegante, a cabeça acima da água, e observa o trem começando a se mover lentamente, embora nenhum motor seja visível. Ele avança sobre os trilhos submersos, deixando uma trilha de água iluminada por uma luz espectral. O gravador reproduz uma gravação antiga do Instituto Solaris, sobreposta à frequência, experimento T33, combinação de frequência sonora e reflexos visuais para criar um vínculo entre planos, sujeitos testados, humanos e registros de consciência, resultados variáveis. Proceder com protocolo de contenção. Você compreende, finalmente. O trem é o condutor, a frequência é o meio, e a cidade submersa é um laboratório invisível, onde a consciência daqueles que desapareceram foi preservada e transformada em energia sonora e visual. O trem se aproxima de você, ou melhor, da superfície que você toca. A água vibra e forma uma coluna ascendente, como se quisesse puxá-lo. No topo, a luz revela algo familiar. A bolinha vermelha da menina Helena, girando lentamente sobre a superfície da água, guiando-o até um compartimento parcialmente submerso do trem. Lá dentro, você vê cadeiras, gravadores antigos, fitas e retratos, tudo conectado por fios e tubos de metal. Uma tela exibe rostos, alguns conhecidos, outros não. Todos com olhos vazios, movendo-se como se estivessem vivos, mas presos. A voz da menina ecoa novamente, desta vez clara. O trem leva, mas também devolve. A frequência escolhe quem passa, quem fica e quem observa. Você percebe que está preso entre dois mundos. A frequência agora pulsa dentro de você, como se estivesse sincronizando seu corpo e sua mente com os trilhos do trem. O gravador vibra, o chiado aumenta, e uma última frase surge, cristalina. Você viu o que ninguém mais viu. Agora precisa contar, antes que o trem volte a partir. O trem, submerso, afasta-se lentamente, deixando para trás um silêncio pesado. A frequência que antes pulsava ao seu redor diminui, mas ainda reverbera no seu peito, como se seu coração tivesse aprendido o ritmo. Você se arrasta para a margem, ensopado e exausto, mas sabe que a jornada está longe de terminar. Algo dentro de você sussurra que o próximo passo é inevitável, a conexão final entre o Hotel Solaris, a casa e os retratos sem olhos. Você volta ao carro, gravador e chave em mãos, dirigindo até a casa da escotilha. Cada quilômetro percorrido parece ecoar o chiado da frequência, agora quase familiar. É como se a própria estrada estivesse viva, observando cada movimento. Ao chegar, percebe que a casa está estranhamente silenciosa. Nenhum vento, nenhuma luz piscando, apenas o som constante do próprio coração, acelerado. Dentro da casa, você nota que a escotilha ainda está trancada, mas ao se aproximar, a chave que pegou no quarto 104 brilha levemente na sua mão. Como se fosse viva, guiando você para o corredor escuro. Você insere a chave na fechadura e gira. O metal range, mas a porta se abre sem resistência. Lá embaixo, o corredor está diferente. A água que antes estava no chão sumiu, revelando azulejos cobertos por símbolos antigos, padrões circulares que lembram ondas sonoras. Cada passo ecoa, mas o som é distorcido, misturado ao chiado que o gravador ainda emite. Ao longo do corredor, retratos que você havia visto no hotel surgem, como se fossem projeções que agora se fundem às paredes da casa. Você se aproxima de um quadro específico,
coberto por um pano preto. Ao retirá-lo, percebe o mesmo rosto que viu no quarto 104, a menina Helena, mas agora com olhos brilhantes, fixos em você. Ela sorri, mas é um sorriso que carrega décadas de mistério e dor. A frequência aumenta, pulsando em perfeita sincronia com a luz de seus olhos. No gravador, uma voz masculina ressurge, calma, mas firme. O quadro é a porta. Quem observa, torna-se parte do ciclo. Frequência estabilizada, memória preservada, porta aberta. Você observa ao redor. Todos os retratos sem olhos, tanto do hotel quanto da casa, começam a emitir um leve brilho, como se cada alma aprisionada estivesse reagindo à presença de Helena. A sensação é desconcertante. Cada quadro parece pulsar, respirando, como se a própria casa estivesse viva. A menina aponta para um espelho antigo apoiado na parede. O vidro está embaçado, mas uma forma emerge, você. No reflexo, a sua própria figura aparece, mas com olhos escuros, vazios, como os dos retratos. A frequência aumenta ainda mais, quase ensurdecedora. O gravador reproduz a voz novamente. Olhe com atenção. Tudo que desapareceu permanece. O reflexo é o elo entre mundos. Quem vê, entende. Quem toca, completa o ciclo. Você estende a mão e toca o espelho. O vidro está frio, mas não rígido. Ao contato, sente uma corrente de energia percorrer todo o corpo. O chiado da frequência se transforma em murmúrios, vozes individuais que sussurram seus nomes, lembranças, datas e segredos que você não conhecia. Ao retirar a mão, o reflexo muda. Helena não está mais no quadro, mas sim de pé atrás de você, sorrindo, segurando a bolinha vermelha. Um instinto de alerta toma conta de você. Algo está prestes a acontecer. De repente, todos os retratos se movimentam levemente, como se respirassem ao mesmo tempo. Um padrão surge, círculos e linhas, símbolos que se interligam e apontam diretamente para o quadro da menina. É como se a frequência tivesse encontrado a forma física de se manifestar. O gravador chiou novamente, mas agora com uma clareza surpreendente. O ciclo está completo, frequência conectada, vozes unidas. Quem observa deve contar. Quem conta sobrevive. Você respira fundo, percebendo que compreende o papel que sempre teve nessa série de acontecimentos. Cada lago, cada escotilha, cada hotel abandonado, cada retrato sem olhos, todos formavam uma rede. A frequência não era apenas som, era memória, era consciência. Era a ponte entre mundos que a ciência do Instituto Solaris jamais poderia explicar completamente. No reflexo, você percebe algo mais. Seu próprio corpo parece emitir um brilho tênue, indicando que agora faz parte da rede. E Helena, ao seu lado, acena suavemente como se dissesse: agora você sabe. Conte a história. Libere a frequência. O chiado diminui, transformando-se em um leve murmúrio, quase reconfortante. O espelho volta ao normal. Os retratos se aquietam. O silêncio da casa retorna, mas não é mais opressor, é pacífico. Você entende, enfim, que a frequência e os retratos não foram apenas uma armadilha, mas uma forma de preservação. Cada voz, cada memória, cada olhar perdido agora encontra em você a oportunidade de ser contado, lembrado. A lanterna ilumina novamente o corredor. O caminho parece claro. Mas você sabe que o mistério não termina aqui. Ele permanece em cada lago, em cada quadro, em cada frequência que ainda ecoa pelo mundo. Você respira fundo, ainda absorvendo a magnitude do que acabou de testemunhar. Cada passo pelo corredor da casa ecoa com suavidade, mas o chiado da frequência, agora quase musical, não desapareceu. Pelo contrário, intensifica-se à medida que você se aproxima da sala central,
o coração do mistério, onde todas as vozes convergem. A sala está escura, mas a lanterna revela padrões circulares no piso. Símbolos antigos, semelhantes aos que viu na escotilha, no hotel e no lago, formam uma espécie de mandala. No centro, uma plataforma de metal, coberta por poeira, mas com um brilho tênue refletido no gravador, sugere que algo estava esperando por você ali. Você coloca o gravador sobre a plataforma. A frequência aumenta abruptamente, quase como se estivesse viva, respondendo à sua presença. As vozes que antes eram dispersas agora se combinam em um coro, pronunciando palavras claras, uma única mensagem. Frequência final. Portal ativado. O ciclo está completo. Você percebe que a sala inteira vibra de leve, como se o ar se tornasse líquido. Cada retrato das paredes, cada sombra, cada reflexo de espelho da casa parece pulsar no ritmo da frequência. Helena aparece à sua frente, sorrindo, segurando a bolinha vermelha, mas agora seus olhos brilham com intensidade sobrenatural. Ela aponta para o gravador. Você entende? Precisa falar, precisa contar. Cada palavra sua será parte da frequência, conectando passado, presente e talvez até o futuro. Você começa a narrar tudo o que viu: o trem submerso, o lago, o Hotel Solaris, o quarto 104, os retratos, as vozes. Cada detalhe que até agora estava preso na memória e nos dispositivos se transforma em ondas de energia que atravessam a sala. As paredes refletem a narrativa, amplificando o som, transformando-o em luz pulsante. O chiado agora se torna harmônico. Cada retrato se ilumina. Os olhos vazios se enchem de vida, e você percebe que cada alma que antes estava presa começa a interagir com sua narrativa. As vozes individuais tornam-se claras. Crianças, adultos, homens e mulheres, todos contando fragmentos de suas histórias. É um coro de lembranças que preenche o espaço com uma vibração reconfortante, apesar de ainda inquietante. Helena aproxima-se do espelho central. Ela coloca a bolinha vermelha sobre o vidro e olha para você. A frequência precisa de você, mas agora é sua escolha: permanecer na rede ou liberar todos. O gravador pulsa com força. Cada memória, cada rosto, cada som converge em um ponto. Você sente o poder da frequência correndo por suas veias, um peso e uma responsabilidade. O silêncio momentâneo que segue é quase ensurdecedor, carregado de expectativa. Você entende. A frequência final não é um perigo. É uma ponte, uma oportunidade de libertação. Se falar, narrar e registrar cada detalhe, cada memória se unirá, completando o ciclo e liberando as almas. Se ficar em silêncio, permanecerá como parte da rede e o ciclo continuará indefinidamente. Sua voz ecoa, clara e firme, narrando cada evento, cada detalhe, cada som e cada mistério. O trem, a casa, o hotel, os retratos, o lago, a escotilha, tudo se conecta. A frequência responde em ondas luminosas que atravessam a sala. Helena sorri e desaparece no reflexo do espelho, deixando a bolinha vermelha girando suavemente sobre o vidro. Os retratos ganham vida momentânea, olhares que se encontram, rostos que sorriem, vozes que agradecem. As paredes parecem respirar e, em um último pulso, a frequência se dissipa, transformando a energia em silêncio absoluto. A sala volta a estar calma, pacífica, quase reconfortante. Você respira fundo. A sensação é indescritível. A carga de todas as memórias está aliviada, mas você sabe que carregará parte da frequência consigo para sempre. Olha para o gravador. Está desligado, silencioso. Mas você percebe que agora ele contém algo mais. Um registro eterno da história que acaba de contar,
pronto para ser ouvido por aqueles que se atreverem a seguir o mesmo caminho. Lá fora, a noite está serena. O vento suave balança as árvores. A casa não emite mais ruídos e a sensação de opressão desapareceu. A frequência final cumpriu seu propósito. Helena e todos os outros estão em paz, suas vozes liberadas e preservadas em sua narrativa. Você percebe, enfim, que o mistério não era apenas sobre desaparecimentos, vozes ou fenômenos inexplicáveis. Era sobre memória, conexão e a responsabilidade de contar histórias que, de outra forma, jamais seriam lembradas. A frequência não é mais um enigma, é uma ponte entre o passado e o presente, e você é agora seu guardião consciente. O sol começa a surgir timidamente no horizonte quando você deixa a casa da escotilha. A neblina da manhã envolve a estrada, mas o ar é mais leve agora, como se os anos de mistério tivessem sido dissolvidos durante a liberação da frequência final. Ainda assim, há uma sensação estranha, ecos sutis que lembram passos, sussurros, pequenos chiados que parecem vir de lugares que você não consegue identificar. Você decide revisitar os locais que testemunharam os eventos mais perturbadores. Primeiro, o lago submerso. A superfície da água agora está calma, refletindo o céu em tons de azul e dourado. Nada do trem, nada de cidades submersas, apenas o reflexo do sol nascente e a bolinha vermelha que flutua suavemente até a margem. Você a pega e percebe que ela está fria, mas não pesada. É como se fosse um fragmento físico do mundo que existia antes. Um vestígio de Helena, do Instituto Solaris e de todas as vozes que você libertou. O gravador, ainda em sua mochila, agora parece apenas um dispositivo comum. Mas ao ligá-lo, não há chiado, não há vozes, apenas silêncio. Um silêncio que, estranhamente, parece preencher a mente com clareza. Como se cada memória que você narrara agora tivesse encontrado seu lugar, enquanto caminha pela trilha que leva à ponte de ferro desaparecida, você nota pequenas alterações no ambiente. Folhas caem de árvores que não deveriam ter se movido. Sombras se alongam de maneira incomum. Ecos do passado. Fragmentos das histórias que ainda pairam. Lembranças do tempo em que a frequência mantinha tudo preso. Você chega ao Hotel Solaris. A fachada parece menos ameaçadora, com a luz da manhã iluminando suas paredes desgastadas. As janelas quebradas refletem o céu e a estrada à frente. Nada se move, nenhum retrato, nenhum chiado. E ainda assim, há uma sensação de observação, um eco invisível das vidas que passaram por ali. No quarto 104, a cama está vazia, a bolinha vermelha sumiu. Mas o espelho antigo permanece no mesmo lugar, refletindo a luz do sol com perfeição. Você toca o vidro e sente um arrepio, uma lembrança sutil de Helena e da frequência, mas não de maneira ameaçadora. Apenas um lembrete de que algumas memórias persistem, mesmo quando liberadas. Ao sair do hotel, você revisita o caminho até o lago. Cada passo parece reverberar com pequenas vibrações, lembranças das ondas, do trem e das vozes. Não é mais assustador, é meditativo, como se o mundo estivesse recuperando equilíbrio, ajustando-se aos eventos extraordinários que acabaram de ocorrer. Durante a caminhada, você encontra objetos que parecem deslocados, um brinquedo antigo, uma fita de rolo desgastada, um quadro pequeno com a imagem de uma criança sorrindo. Fragmentos do passado, que agora existem como lembranças físicas, ecos que testemunham os mistérios resolvidos. Você percebe que o Instituto Solaris pode ter desaparecido, mas seu legado permanece em pequenos sinais, espalhados pelo mundo, aguardando alguém atento para observar. Cada eco que você ouve, cada sombra que cruza seu caminho,
Lembra que a frequência foi liberada, mas que a energia, os rastros das memórias ainda permanecem. O mundo não se torna perfeito. Torna-se um lugar onde o mistério e a realidade coexistem, onde algumas histórias nunca se perdem, mesmo quando o ciclo é concluído. Você respira fundo, sentindo uma conexão profunda com tudo que testemunhou. Não há mais necessidade de medo, apenas respeito, consciência e a certeza de que as histórias urbanas que outrora assustaram e confundiram agora encontram um final. E você é parte desse legado. Depois de passar o dia revisitando os locais que testemunharam os mistérios mais intensos, você retorna à casa da escotilha. Algo dentro de você insiste que ainda há fragmentos não contados, pedaços da história que permanecem escondidos, aguardando para serem descobertos. Ao abrir a porta do porão, percebe algo diferente. Entre os móveis empoeirados e caixas esquecidas, há um pequeno baú de madeira, trancado, mas com o segredo da chave ainda fresco na memória. Você a insere na fechadura e gira. O trinco cede facilmente. O baú range ao abrir, revelando papéis amarelados pelo tempo e um caderno de capa de couro. Um diário. O cheiro antigo de papel e couro invade o ar, misturando-se com o aroma úmido do porão. O diário pertenceu a alguém do Instituto Solaris, alguém que documentou cada teste, cada frequência, cada sujeito e cada experimento de forma meticulosa. Suas páginas estão cheias de anotações detalhadas, diagramas complexos e símbolos que você já viu nos corredores, nos espelhos e nos quadros sem olhos. Você folheia as primeiras páginas e percebe que os registros começam na década de 1950, descrevendo os primeiros experimentos de manipulação de frequência sonora e reflexos visuais. Cada entrada é uma mistura de ciência e ritual, uma tentativa de conectar mentes humanas a planos paralelos por meio de padrões repetitivos. Há listas de sujeitos, horários de sessões e efeitos observados. Muitos desapareceram misteriosamente, e seus relatos indicam que não foi coincidência. Cada evento foi planejado e registrado com precisão quase obsessiva. Uma sessão chama sua atenção. Sujeitos de teste. Frequência 333 Hz. Observações críticas. Nela, há nomes, datas e pequenas notas sobre as reações de cada indivíduo. Helena é mencionada várias vezes, mas também há outras crianças e adultos, alguns de lugares que você já visitou, outros que parecem totalmente desconhecidos. Cada descrição detalha a intensidade da experiência, a sensibilidade à frequência e a capacidade de interagir com reflexos e memórias presas. Você lê uma anotação curiosa. Sujeito 7 reagiu inesperadamente à bolinha vermelha. Padrão de ligação visual interrompido, necessidade de recalibrar a frequência. Você sorri levemente, lembrando da bolinha que ainda flutuava no lago. Era mais do que um simples brinquedo, era um catalisador, uma ferramenta de ligação entre mundos. Mais adiante, há desenhos de dispositivos antigos, protótipos de gravadores, espelhos e quadros interligados por fios. Alguns parecem totalmente absurdos, mas você agora compreende. Cada detalhe tinha um propósito, cada objeto uma função. A ciência do Instituto Solaris se misturava àquilo que chamavam de padrões de contenção, mantendo as consciências presas, mas também registrando e preservando memórias. Em uma página final, o diário detalha instruções sobre a frequência final, a mesma que você liberou. Ela estava projetada para unificar todos os sujeitos e liberar suas consciências. Mas há uma nota perturbadora. A frequência não pode ser destruída. Ela escolherá seu portador e guardião. O ciclo deve ser completado para evitar que as memórias se percam no limbo.
Você percebe que, ao narrar a história e liberar a frequência, tornou-se o guardião desses ecos, o elo humano que conecta passado e presente. Não é apenas responsabilidade. É um compromisso silencioso de preservar a verdade e garantir que ninguém mais seja vítima do mesmo ciclo. Ao fechar o diário, sente algo quase físico, uma presença calma, mas firme ao seu redor. Helena surge, apenas por um instante, sorrindo. Não há medo em seus olhos agora, apenas reconhecimento. Ela segura a bolinha vermelha e a coloca suavemente em suas mãos. É um gesto de gratidão, de passagem de responsabilidade. O gravador ainda está ao seu lado. Você sabe que pode registrar tudo novamente, que a frequência agora vive através de sua narração, pronta para ser transmitida a quem quiser ouvir. Mas o diário confirma: cada memória, cada voz e cada frequência existe para ser lembrada. Não para assombrar, mas para ensinar e conectar. Ao subir do porão, o dia está claro, e a casa da escotilha parece menos uma armadilha do que um memorial vivo. Cada passo seu ecoa com a sensação de completude, mas ao mesmo tempo, você sabe que o mundo ainda guarda fragmentos, ecos persistentes que aguardam um observador atento. A sensação não é de medo, mas de respeito. O Instituto Solaris pode ter partido, mas seu legado permanece. Você carrega agora não apenas memórias liberadas, mas a certeza de que histórias esquecidas ainda têm o poder de transformar quem as escuta. A luz do dia se espalha suavemente pelo horizonte quando você sai da casa da escotilha. O ar fresco da manhã carrega aromas de terra molhada e folhas, lembrando que o mundo ainda está vivo, mesmo após todos os mistérios que desvendou. Você respira fundo, sentindo o peso e, ao mesmo tempo, a leveza de ter completado o ciclo. Cada passo parece equilibrar o passado e o presente, a realidade e as memórias que agora descansam. O lago está calmo. A bolinha vermelha, que acompanhou Helena e a frequência durante todos os eventos, flutua suavemente sobre a água. Você a observa por um momento, percebendo que seu brilho é mais suave, quase como se refletisse a luz do sol nascente. Cada movimento da água parece contar pequenas histórias, ecos de todos os que estiveram presos pelo Instituto Solaris. Enquanto caminha pela margem, nota que a estrada que leva ao Hotel Solaris está vazia e silenciosa. O edifício ainda permanece, mas não há sensação de ameaça. As janelas quebradas e os corredores escuros agora se apresentam como monumentos silenciosos, de memórias preservadas, lembranças que só podem ser vistas e sentidas por aqueles atentos ao passado. Você toca a madeira da cerca enferrujada e sente algo quase imperceptível, uma vibração leve, uma lembrança que passa, mas não machuca, apenas confirma que as vozes estão livres. Você caminha até a ponte antiga, a que desapareceu décadas atrás. Olhando para os trilhos submersos, percebe que a água reflete o céu, o verde das árvores e os fragmentos de memórias que ainda existem. O trem submerso não está mais ali, mas o eco de sua passagem permanece, um lembrete de que alguns fenômenos não podem ser completamente apagados. Eles vivem nos detalhes, nos reflexos e nas pequenas interações do mundo real. O gravador permanece em sua mochila, silencioso. Você sabe que não precisa mais dele para ouvir a frequência. Ela agora existe em sua própria memória, na narrativa que contou e na compreensão que alcançou. Cada voz que ouviu, cada olhar nos quadros, cada sussurro do lago, tudo se tornou parte de você, parte da sua consciência. Ao caminhar para longe do lago, percebe algo curioso. Pequenas marcas nas árvores, risquinhos que lembram símbolos antigos, quase imperceptíveis. Fragmentos do passado persistindo discretamente, como se o mundo ainda quisesse contar suas próprias histórias.
Você sorri levemente, entendendo que nem tudo precisa ser desvendado de imediato. Alguns segredos existem para lembrar que a vida é feita de mistérios, mesmo quando a maior parte deles foi revelada. Enquanto o sol se eleva completamente, você observa a estrada à frente. O mundo está calmo, seguro. Você se sente em paz, sabendo que Helena, os outros sujeitos da rede e todas as memórias conectadas à frequência agora estão livres, preservadas de uma forma que ninguém mais poderá perturbar. A sensação de responsabilidade permanece, mas é acompanhada por uma tranquilidade rara, a certeza de que cumpriu seu papel, de que cada eco, cada história e cada frequência encontra seu lugar. Você respira fundo, sentindo a leve brisa tocar seu rosto. O dia está começando, mas a noite de mistérios que atravessou deixou marcas que irão guiá-lo para sempre. Cada reflexo, cada história urbana e cada voz liberada permanecem como lembranças silenciosas, prontas para serem lembradas, contadas e respeitadas. Ao se afastar, uma última vez olha para o lago e sorri. A bolinha vermelha flutua, imóvel, mas com um brilho reconfortante. A frequência final, agora pacífica, ecoa apenas na memória do mundo e na sua própria consciência. Você sente que, mesmo com os mistérios concluídos, há algo tranquilizador em saber que a história está segura, preservada, e que algumas memórias permanecerão para sempre como guardiãs do passado. O sol está alto no céu, lançando raios dourados sobre a paisagem. O ar é fresco, levemente perfumado pela terra molhada e pelas árvores que se balançam suavemente com a brisa da manhã. Cada passo que você dá agora é firme, mas tranquilo, e a sensação de paz envolve o corpo e a mente. O mundo à sua volta parece respirar em sincronia com o seu próprio ritmo. E você percebe que, mesmo após todas as descobertas, a vida continua em harmonia silenciosa. O lago reflete a luz do sol como um espelho de vidro sereno. A bolinha vermelha repousa sobre a água, imóvel, mas confortável, lembrando que tudo o que parecia perigoso agora se transformou em memória segura e preservada. O som distante de pássaros adiciona uma melodia suave, quase como se a natureza comemorasse a liberação das vozes e memórias que você libertou. Cada respiração sua se mistura a essa tranquilidade, tornando o corpo leve e a mente clara. As casas, árvores e estradas ao redor estão calmas, como se tivessem observado toda a jornada em silêncio e agora oferecessem sua própria bênção silenciosa. Você sente gratidão pelo passado, pelas memórias, pelos mistérios que encontrou e pela clareza que alcançou. A frequência final repousa agora não como um enigma, mas como uma ponte tranquila entre mundos, lembranças e consciências, preservada para sempre. Enquanto você caminha lentamente, percebe que cada sombra se torna amiga, cada sussurro se transforma em lembrança positiva, cada reflexo é agora sereno. O mistério não assusta mais, ele guia. O mundo está seguro, e você, consciente de sua própria força e responsabilidade, sente-se protegido, conectado e em paz. Agora, sente o calor suave do sol, o vento leve tocando a pele e a certeza de que, apesar das sombras do passado, tudo está bem. Respire fundo. Permita que essa calma envolva seu corpo e sua mente, e sinta que você pode caminhar adiante, sereno e seguro, sabendo que os mistérios que atravessou permanecem apenas como lembranças valiosas. Fim do script. Bons sonhos.